Na sua opinião, quais foram as principais mudanças da lei e quem saiu ganhando com elas? Bom dia. Eu tenho escutado muito na mídia, tanto escrita como falada, de que essas alterações da lei do inquilinato foram benéficas aos locadores. Eu penso completamente ao contrário. Eu acho que houveram modificações cruéis para os locatários. Agora, falando do ponto de vista jurídico, qual a questão mais polêmica dessa nova lei do inquilinato? Eu vejo da seguinte forma, só para você ter um exemplo, por exemplo, antigamente, nos artigos da 8.245 de 1991, o inquilino poderia sofrer uma ação de despejo a cada 12 meses, 2 ações de despejo. Com essa alteração que houve, para você imaginar, ele só pode ter uma ação de despejo por falta de pagamento em 24 meses. Quer dizer, se ele sofrer, vamos dizer assim, uma dor de barriga nesses 23 meses posteriores, ele fica na mão do locador e o locador pode rescindir o contrato de locação. Os ouvintes da Bandeirantes, os telespectadores vão entender de que muitas vezes o locador vai torcer para que ele atrase, para o locatário ficar, para o inquilino ficar na mão dele, e muitas vezes aumentar o aluguel e principalmente nas locações comerciais, cobrar as luvas outra vez, e na minha opinião não tem dúvida nenhuma que vai haver uma inflação no mercado imobiliário. Agora, atualmente o contrato de aluguel de imóveis hoje já pode ser firmado sem um fiador, desde que haja essa concordância do proprietário. Isso pode ser considerado um grande avanço na lei, por também conseguir driblar essa grande burocracia? Eu acho que, mesmo anteriormente a essas alterações, o locador poderia fazer um contrato com o locatário, com o inquilino, sem fiador. Essas alterações, eu acho que elas foram benéficas num ponto, só que realmente a lei do inquilinato estava ruim nesse sentido, que para se tirar um inquilino era muito difícil. Para receber o valor dos atrasos era muito difícil. Mas essas alterações poderiam ser feitas apenas nesse sentido. Acontece que houveram outras alterações que prejudicaram muitos locatários. Essa história do fiador, de não ter fiador, eu acho muito difícil que qualquer locador faça um contrato de locação com o inquilino sem fiador. Porque tem determinadas regras, coisas técnicas que estão nessas alterações, que sem dúvida nenhuma o locador vai continuar assim exigindo um fiador ou fiança bancária ou qualquer tipo de garantia. Doutor Mário, a nova lei diminuiu diversos prazos, inclusive o de despejo do inquilino que não cumprir as regras. Com isso, muitas das ações terão que ser resolvidas em primeira instância. Isso não dá uma margem a interpretações equivocadas? Eu acho que vai haver muito problema nesse sentido. O judiciário, a gente tem visto em toda a mídia, que está fazendo o possível para enxugar os processos. E com essas alterações havidas da lei de inquilinato, ao contrário, eu acho que vão ter muitas ações na justiça. Por exemplo, o mal pagador que não tem garantia no seu contrato, o locatário que está inadimplente nos seus aluguéis, hoje, liminarmente, ele pode sair em 15 dias aqueles que não têm fiador. E aqueles que têm fiador e não depositam o dinheiro na época certa, também tem uma liminar para sair mais cedo. Isso, eu acho que a lei que essas alterações foram saudáveis. No resto, por exemplo, o locatário vai ficar na mão de um juiz de primeira instância. Isso é muito perigoso. Quando a lei entrou em vigor, muitos especialistas disseram que as mudanças levariam até um aumento na oferta e que, com isso, o preço dos aluguéis cairia. O senhor acredita que isso deve mesmo acontecer? Já está acontecendo? Não, eu não acredito. E é fácil, é só você passar pelas ruas de todo o Brasil que a gente vai perceber quanto estão os valores dos imóveis e quanto estão os valores dos aluguéis. Se o imóvel está caro, obviamente o aluguel também vai ser caro, porque ele é um percentual do valor da propriedade. Eu não vejo, primeiro que está difícil achar imóveis para alugar e também alguns até para vender. E quando se acha, eu acho que o valor está muito superior àquilo que a realidade do Brasil. Eu acho que tudo isso, enquanto o país está indo bem,
com uma inflação garantida e tudo, uma inflação menor, está tudo bom. Eu acho, sinceramente, isso uma grande bolha. A hora que houver qualquer instabilidade, não há dúvida nenhuma que os locadores vão se aproveitar dessas alterações para aumentar os valores dos locativos, porque a volúpia por dinheiro, esses grandes empresários têm, sem dúvida nenhuma. Nós recebemos em nosso estúdio o advogado Mário Cerveira Filho, que conversou sobre a nova lei do inquilinato. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista e também presença aqui na redação do Band News TV. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui na Bandeirantes.